Olá pessoal, eu sou Anderson Medeiros da empresa ClickGel, cursos de geotecnologias e do site andersonmedeiros.com. Nesta videoaula gratuita, vamos falar um pouco sobre banco de dados geográficos e software livre. Desde já, queremos deixar vocês bastante à vontade para entrar em contato, para tirar suas dúvidas e fazer seus comentários. Nossos contatos de e-mail e redes sociais estão todos listados no final desta apresentação. Para o caso de você ainda não me conhecer, deixa eu me apresentar melhor. Como já falei, me chamo Anderson Medeiros, sou graduado em Geoprocessamento, com pós-graduação também em Geoprocessamento. Moro em João Pessoa, na Paraíba, e desde 2005 tenho trabalhado com geotecnologias, tanto prestando consultorias, como sendo instrutor em diversos cursos e treinamentos nas áreas de SIG, banco de dados geográficos, sensoriamento remoto, WebGIS e outras tecnologias para tratamento da informação espacial. Já tivemos a oportunidade de realizar cursos em diversos estados do Brasil, sempre com ênfase no uso de software livre para geoprocessamento. Bem, feitas essas apresentações, vamos falar sobre o nosso tema, banco de dados geográficos. Organizei essa nossa apresentação em 3 tópicos. No primeiro, vamos entender de forma bastante simples o que é um banco de dados geográfico. Depois, vamos entender as razões pelas quais é interessante migrar do uso de arquivos shapefiles para aplicações de banco de dados geográficos. Sim, o formato shapefile tem várias limitações que você precisa conhecer. Vamos ver quais são essas limitações e quais as vantagens de um banco de dados geográficos. Por fim, vamos falar sobre uma das mais poderosas ferramentas para se trabalhar com esse tipo de tecnologia. Vamos conhecer o PostgreSQL, o PostGIS e o PGAdmin e entender melhor o papel de cada um no nosso projeto. Então, começando do começo, o que é um banco de dados geográficos? Vamos lembrar de que banco de dados não é uma criação das geotecnologias. Os bancos de dados convencionais já são usados por muitos anos por várias instituições de diferentes nichos e que talvez até hoje elas não façam uso do geoprocessamento em suas atividades. Assim, é importante entender o que vem a ser um banco de dados geográficos. Primeiro, note que estamos falando em banco, no singular, de dados geográficos, no plural. Ou seja, não é o banco que é geográfico, mas sim os dados que são espaciais. Dito de forma simples e resumida, um banco de dados geográfico ou espacial permite que sejam realizadas as seguintes operações. Primeiro, armazenamento dos dados geográficos, o que inclui a sua componente espacial. Segundo, também é possível operar consultas espaciais, como, por exemplo, saber por quais cidades passa o Rio São Francisco. Mesmo que essa informação não esteja vinculada na tabela de atributos, um banco habilitado espacialmente poderá retornar essa informação com base na localização espacial das entidades armazenadas na forma de tabelas. E terceiro, um banco de dados geográficos, ele permite a análise, ou seja, as mesmas operações de análise espacial que são realizadas em ambiente SIG desktop podem ser aplicadas no ambiente do próprio banco, o que não impede de que você use um programa de SIG para essa finalidade. Então, resumindo este ponto, um banco de dados geográficos permite que se armazenem, consultem e analisem os dados. Lembrando que, quando falamos em análise, aqui também estamos incluindo os processos de edição. Vamos falar agora sobre as desvantagens do uso do shapefile em comparação com as vantagens presentes na utilização da tecnologia de banco de dados espaciais. Sim, embora o shapefile ainda seja o formato de armazenamento de dados vetoriais mais popular do mundo, podemos dizer que ele está, em certo sentido, defasado tecnologicamente. Começando então esse ponto, vamos comentar sobre as limitações de armazenamento do shapefile. Quando se trabalha com um grande volume de dados, o shapefile começa a apresentar falhas.
não respondendo aos comandos aplicados sobre ele como deveria. Quando um arquivo começa a chegar na casa das centenas de megabytes, já começamos a sentir esse problema. Então, quando ele chega no limite de 1 ou 2 gigabytes, é praticamente impossível se trabalhar bem com eles, independente do programa que você esteja usando no seu projeto. E o que dizer, então, dessa situação no contexto dos bancos de dados geográficos? Veja essa tabela. Ela foi extraída do site da comunidade brasileira do PostgreSQL. Nela são apresentadas algumas das limitações, por assim dizer, do PostgreSQL. Embora tudo nessa tabela seja impressionante, quero chamar a atenção de vocês para as duas primeiras linhas dela. Logo de início, ficamos sabendo que o tamanho máximo de um banco de dados simplesmente é ilimitado. Além disso, como vamos aprender em outro vídeo, cada shapefile que importamos para um banco de dados espacialmente habilitado será transformado em uma tabela no banco. Veja então qual é o limite para uma única tabela. 32 terabytes. Ou seja, o nosso problema de armazenamento será coisa do passado. Falando agora sobre a segunda limitação do shapefile. Ele só suporta relacionamentos do tipo de 1 para 1. Ou seja, cada linha da tabela de atributos estará vinculada a apenas uma única feição geométrica. Não é possível termos duas ou mais linhas da tabela apontando relacionamento para uma mesma entidade. Isso pode ser um grande problema quando trabalhamos com estudos que demandariam relacionamentos mais robustos. Em contraste com isso, no ambiente de um banco de dados geográficos, há recursos para trabalharmos de forma eficiente com relacionamentos do tipo 1 para muitos e muitos para muitos. Por fim, vamos falar agora sobre a problemática do shapefile ser monousuário. Isso é um problema por vários motivos. Mas vamos mencionar um caso simples. Pense, por exemplo, quando uma equipe trabalha com dados armazenados em rede. Não é possível que mais de um membro da equipe edite o shapefile ao mesmo tempo. Para poder realizar simultaneamente alterações no arquivo, cada usuário terá de salvar uma cópia do dado, o que sem dúvida pode atrapalhar e muito o controle das versões. Já quando nós trabalhamos com banco de dados geográficos, não apenas é possível trabalhar com um sistema multiusuário, mas também é possível conceder diferentes níveis de privilégios para cada um deles. Alguns podem, por exemplo, apenas visualizar informação, enquanto outros podem editar, remover, atualizar e assim por diante. Em conclusão desta nossa aula, vamos tirar uma dúvida muito comum na cabeça de quem está começando a trabalhar com software livre para banco de dados geográficos. Qual é a diferença entre o PostgreSQL, o PostGIS e o PGAdmin? Mais uma vez, sendo bem direto na explicação, o PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados, ou seja, um SGBD. Ele foi criado há décadas para se trabalhar com banco de dados convencionais. Com o tempo, ao passo que os desenvolvedores foram percebendo o grande potencial do PostgreSQL, foi criado o PostGIS, que consiste no módulo espacial, também chamado de extensão geográfica do PostgreSQL. O PostGIS dá poderes ao PostgreSQL para que ele trabalhe com dados geoespaciais e tenha recursos de geoprocessamento. É bom frisar aqui que é possível termos instalado o PostgreSQL sem termos o PostGIS, mas o contrário não é verdade. Não dá para usar o PostGIS sem termos o PostgreSQL antes. Afinal, o PostGIS é um módulo, um plugin para o PostgreSQL. Por sua vez, o PostgreSQL não trabalha com geoinformação se não tiver o PostGIS. Mas e o PGAdmin? Qual é o papel dele nesse contexto? Ele nada mais é do que uma interface gráfica de usuário, que é instalada junto com o PostgreSQL.
Existem outras interfaces para o PostgreSQL, mas é essa interface que você enxerga quando deseja manipular os bancos de dados que estão naquela instância do PostgreSQL estruturada de forma padrão. Então, resumindo este último ponto, o PostgreSQL é um SGBD, um sistema gerenciador de banco de dados. O PostGIS é o módulo geoespacial e o PGAdmin é a interface gráfica de usuário. E aí, o que vocês acharam desta nossa aula? Em futuros vídeos, vamos ensinar de forma prática como criar e alimentar um banco de dados e como fazer a integração do PostGIS com o software livre de SIG. Em conclusão, quero deixar meus contatos para que vocês possam tirar suas dúvidas se assim for necessário. Também gostaria de pedir que vocês, se gostaram desse vídeo, deixem seu like e inscreva-se em nosso canal para receber nossas aulas e outros conteúdos que estamos preparando para vocês. Então, vejo vocês no próximo vídeo.